Rom, o Cavaleiro do Espaço. O Esquadrão de Cavaleiros do Espaço. Episódio de hoje: Rom, o Cavaleiro do Espaço. O Esquadrão de Cavaleiros do Espaço. Essa história é inédita no Brasil, não foi publicada aqui. Ela é da edição anual número 2 do Rom, que saiu em 1983. A gente vê ele na capa aqui ocupando todo o espaço. É a revista dele, com foco nele. E é uma história bastante importante para o que vem na última fase da saga do Rom. Essa história ela começa logo após a grande batalha de Galador, quando a frota dos espectros ela foi até a Galador, ele invadiu o planeta, né, e iria conquistar e destruir toda a sua população, depois de ter interceptado a frota científica de Galador na Nebulosa Negra. Só que eles foram surpreendidos, né, pelos Cavaleiros Espaciais, que embora estivessem em menor número, né, numa proporção assim de um Cavaleiro Espacial para 10 mil naves, eles derrotaram os espectros. Os Galadorianos derrotaram os espectros, né, um exército que foi construído às pressas por pessoas que não eram guerreiros, não eram soldados, mas foram armados com a ciência galadoriana, receberam, né, poderes especiais a partir de tecnologia, e eles conseguiram destruir grande parte daquela frota que foi colocada em fuga. Então aqui a gente fica sabendo, a gente começa essa história na parte em que os espectros estão fugindo de Galador, depois da grande batalha que aconteceu na órbita daquele planeta. Então aqui existe uma nave, uma nau Capitânia, na qual eles estão ali, o comandante está ali dando ordem, né, para os seus subordinados, né, bastante preocupado, né, com essa fuga, né, e preocupado em ser interceptado, né, pelos Cavaleiros Espaciais, porque agora de perseguidores eles se tornaram perseguidos. Aí nós vemos então os remanescentes da frota espectral fugindo, né, depois de terem sido derrotados na Batalha de Galador, na qual pereceram também alguns Cavaleiros Espaciais, né, mas a quantidade de espectros que foi derrotada e expulsa para o limbo e até morta foi muito maior. Eles estão em fuga, mas atrás deles está vindo, né, o maior de todos os Cavaleiros do Espaço, o Rom. O Rom não somente enfrentou eles, né, como agora está os perseguindo, e sozinho. O Rom está perseguindo eles sozinho. Só que é uma coisa estranha, porque né, tinha quase 1000 Cavaleiros do Espaço aqui, por que ele está sozinho perseguindo os espectros aqui? Mas tudo bem, né, ele encontra a frota e ele vai destruindo nave por nave, né, e aí conforme, né, os espectros ficam à deriva no espaço, ele vai despachando todos eles para o limbo, o que de certa forma é até um ato de misericórdia, porque ele podia deixar eles morrendo no vácuo do espaço, né? Mas ao despachá-los para o limbo eles vão ficar vivos, né, embora presos eternamente. E aí na nau Capitânia, né, começa um desespero total, né, porque o Rom está chegando lá. Aí as feiticeiras espectrais, né, as fêmeas, elas invocam as asas da morte, que são aquelas criaturas de sombra, né, em forma de pterodáctilo, que o Rom já enfrentou antes. Na verdade, o Rom enfrentou a rainha mãe das Asas da Morte e a derrotou. Né? Por isso que, entre outras coisas, ele se tornou o maior dos Cavaleiros do Espaço, porque nunca alguém tinha derrotado uma criatura daquelas. Né? E o Rom conseguiu. Só que agora tem 3 para enfrentar. Né? Mesmo assim, né, ele não se acovarda, né, embora as Asas da Morte tentem envolvê-lo nas suas sombras, o Rom ativa o seu neutralizador
e ele destrói aquelas criaturas. Aí o desespero aumenta ainda mais na nau Capitânia, porque eles não sabem o que fazer, né? E aí uma das feiticeiras resolve sugerir o seguinte, né? Que eles, em vez de tentar enfrentar o Ron, que eles levem o Ron direto para o mundo dos espectros e deixam o planeta lidar com ele. Então, essa única nave sobrevivente, né, o Ron destruiu todas as naves, só tem mais uma, ela foge a toda velocidade para o mundo dos espectros, na Nebulosa Negra, e o Ron parte atrás, né? Vira uma grande perseguição. O Ron, ele se para um pouco quando ele vê o mundo dos espectros, que é um planeta assim, totalmente adverso, né, à vida como a gente conhece, né? E se você viu o episódio sobre o Galactus, né, na verdade a sequência, né, que o Galactus tenta devorar Galador e o Ron faz um acordo para ele devorar o mundo dos espectros, você sabe que o mundo dos espectros é muito perigoso. E o Ron se detém por um momento, mas ele resolve continuar sua perseguição. Ele entra, né, no planeta, ele vê, né, que é um planeta muito inóspito. A nave está quase chegando na fortaleza dos espectros, a sede do governo deles, mas o Ron atinge, né, a nave antes que ela consiga pousar. E aí a nave perde o controle e acaba batendo na torre daquele prédio, né, da fortaleza. E os espectros que estão na superfície, né, veem então a sua fortaleza ser assaltada, talvez pela primeira vez em séculos. E o Ron se ergue, né, os espectros usam seus poderes metamórficos para mudar de forma, se transformar em criaturas horríveis para enfrentar o Ron, mas ele não teme, né, ele usa o seu neutralizador e começa a despachar todas aquelas criaturas para o limbo. Ele penetra na cidade dos espectros, né, e as feiticeiras veem que ele não vai descansar enquanto ele não tiver banido todos eles para o limbo. Então resolvem invocar um encantamento contra ele, né, e dizem que ele nunca irá descansar então. Depois que elas conjuram aquele feitiço, alguma coisa acontece com o Ron, ele começa a falar que, né, os seus sentidos ali estão estranhos, ele se volta e parece que ele enxerga alguma coisa muito horrível, né, que ele fala que não é possível, né, e começa a disparar o seu neutralizador na direção oposta a que estão as feiticeiras que o enfeitiçaram. Aí há um corte agora nessa história e nós somos levados para o planeta Galador, onde o primeiro diretor, né, que é o soberano do planeta, né, em Galador não tem países, o mundo é governado por uma única pessoa, todo o planeta, que é o primeiro diretor, e ali ele está rodeado de alguns cavaleiros espaciais. Eles foram chamados aí porque o que aconteceu? Na verdade teve um pequeno interregno aqui, né? O Ron desapareceu e o primeiro diretor ele está preocupado, por isso que ele chamou aqueles cavaleiros espaciais, né? Ele fala que eles precisam ir em busca dele, né? E ele reuniu ali um esquadrão de elite, né? Uma tropa de elite com os melhores cavaleiros espaciais. Então aqueles ali são o top, né, dos guerreiros galadorianos que o primeiro diretor chamou para salvar o seu maior cavaleiro. E ali eles partem, né? E nós somos apresentados de forma breve, né, aos seus nomes. A comandante desse grupo é a Vola, né, a laçadora, uma cavaleira espacial de armadura verde. Do lado esquerdo, acima, a gente vê o Plor, né, chamado de Pulsar, que é o namorado da Vola. Do lado esquerdo, abaixo da Vola, tem o Haak, né, que seria o quebrador, que a gente vai ver que não é um cara muito simpático, né? Acima da Vola, né, de armadura vermelha, tem o Tarme, né, que é o rastreador.
do lado direito da vola na parte de acima, onde a armadura branca, tem Unan, né, que é o não visto. E a gente vamos entender esses nomes aí. E abaixo da vola, do lado direito, a gente tem a Esquera, né, que é a vasculhadora. Tá? O Tarme e Esquera são irmãos. E eles têm poderes meio parecidos. Né? Mas a gente vai saber gradualmente o que cada um desses cavaleiros faz, né? E por que eles são especiais. Só para como referência aqui, né, os cavaleiros espaciais eles têm seus nomes verdadeiros e eles têm alcunhas, exceto o Ron, que é Ron mesmo. Né? Mas, por exemplo, né, se nós voltarmos para uma história, né, a saga dos Cavaleiros Espaciais, né, em que há uma cena em que o Terminator ele entra na cripta que mantém as partes humanas dos Cavaleiros Espaciais, a gente vê que cada Cavaleiro Espacial, né, ele tem o seu nome, né, e a sua alcunha, ou seria o seu nome de guerra. Né? Então, o Incandescente, ele era o Caras, né? A Starshine se chamava Landra, o Javelin se chamava Darin, né? E o Ron ele não tem alcunha. Aqui no caso, então, né, o Plor, Tarm, Unan, Vola, Esquer e Hak são os nomes verdadeiros desses cavaleiros espaciais, mas os nomes de guerra deles são Pulsar, Seeker, Unseen, Trapper, Scanner e Breaker. Bem, eles vão seguindo o rastro, né, de destruição, né, o que o Ron deixou, né, conforme ele foi liquidando com os espectros, né, e eles acabam chegando nas imediações, né, da Nebulosa Negra, né, uma galáxia que tem um Sol negro. É uma coisa meio estranha, porque ao mesmo tempo, como é que você explica que tem luminosidade nesse lugar se o Sol é negro? Aí nesse momento a gente conhece, né, um dos poderes de um desses cavaleiros espaciais, o Seeker, né, que é o Tarm. Ele pode mudar a sua forma, ele assume uma forma parecida com uma ave, né, e ele é, conforme a sua alcunha, ele é o rastreador. Né, ele consegue encontrar um sinal, né, e ir atrás dele, né? Como se fosse um cachorro sabujo, né, que encontra um cheiro e vai atrás. Esse é o grande poder do Seeker. Né? E aí eles chegam até o mundo dos espectros, né? Aquele planeta inóspito. Né? A Esquera, que é a irmã do Seeker, né, ela tem um poder de rastrear sinais à distância também. Ela não é uma rastreadora como o irmão, que é mais parecido com um caçador, mas ela consegue interceptar sinais. E ela sente um ataque iminente aí contra eles, né, do planeta. A própria atmosfera do planeta ela é inóspita, né? Ele é cercado por uma névoa que afeta, né, a armadura dos cavaleiros espaciais, mas o Plor ele consegue criar um campo de força que protege seus companheiros. Né? Só não protege o Haak, né, que é o mal-humorado, né, que também o Haak ele sempre quer se colocar como o melhor de todos, e ele decide mostrar que ele consegue atravessar, né, aquela névoa sozinho, sem ajuda. Né? E ele ainda zomba do Ron, né, falando que o Ron foi preso e ainda chamam ele de o maior dos cavaleiros do espaço. A gente vai perceber que o Haak aqui ele é um cavaleiro espacial que não é muito nobre, na verdade. É uma pessoa bastante arrogante, prepotente, invejosa, diferente de seus colegas. Bem, mas quando eles chegam à superfície do planeta, né, o mundo dos espectros começa a atacar eles. Né? A própria natureza do planeta ela é hostil. Então as rochas começam a envolver o Haak, né? Insetos envolvem a Vola, né? E também o Unan. E criaturas, né? Como se fossem lobos, né? Atacam o Plor, né? Enquanto
aves parecidas com as asas da morte, né, mas em tamanho menor, atacam o Tarn, né? E a Esquera, ela começa a afundar no que parece ser uma areia movediça. Então a natureza do planeta se volta completamente contra esse esquadrão de cavaleiros espaciais. Mas, né, eles começam a usar seus poderes, né? O Haak, ele tem o poder de criar radiação, e ele usa isso para derreter as rochas que tentaram prendê-lo, né? Então, na verdade, ele manipula micro-ondas, né, como se fosse um forno de micro-ondas, e ele consegue provocar aquecimento. É por isso que ele derrete as rochas. O Plor, ele tem o poder de criar campos de força, de emitir energia. Assim ele expulsa, né, as criaturas meio lobo que o atacam, né? E o Plor imediatamente ele se volta para a sua amada, a Vola, que está ali sendo envolvida, né, pelos insetos que vão se transformando em rocha, né, e envolvendo ela. Enquanto isso, o Nan, que também o Nan também ama a Vola, mas ele, né, não esconde isso. Quando ele vê que ela está presa, ele vai tentar libertá-la também, né, mas ele não consegue nem lidar com os insetos que o estão atacando. O Nan, ele tem o poder de ficar invisível, né? Assim ele consegue enganar os insetos, ele vai até a Vola, ele tenta quebrar a rocha na qual ela está presa, mas parece que, comparado com os outros guerreiros galadorianos, ele não é tão forte. A gente vai ver que esse poder que ele possui, ele também é menosprezado, né? O Plor, né, com um simples disparo de energia, ele liberta a Vola, né, deixando o Nan ali humilhado, né, por não ter conseguido salvá-la. E mais humilhado ainda porque, uma vez visível, ele é atacado pelos insetos, mas aí a Vola o salva, né? Ela é chamada de laçadora porque ela consegue criar redes e assim ela envolve os insetos com essas redes, né? Então, e aí ele fica extremamente ali constrangido porque, em vez de salvar, acabou sendo salvo. E aí a Esquera continua afundando no lago de areia movediça e o seu irmão não consegue fazer nada porque está sendo atacado pelas aves. Mas a Vola consegue prender as aves com a sua rede. E aí sim, né, o Seeker, ele assume a sua forma de ave, né, e ele mergulha naquele lago e consegue salvar a sua irmã, né? Bem, aí o Seeker, ele percebe que ao longe, né, tem uma grande emissão de energia, né, e que provavelmente é o neutralizador do Ron, o Cavaleiro do Espaço, a quem eles buscam. Então os Cavaleiros Espaciais, todos eles decolam e vão naquela direção. Só que quando chegam lá, eles são detidos por um trio de seres elementais, né? Uma criatura de pedra, uma criatura de fogo e uma criatura de água, né? Só faltou uma criatura de vento aqui, mas já são o suficiente para gerar problemas para eles, né? O Nan, ele fica invisível e simplesmente ele segue em frente, deixando seus companheiros ali lutando contra aquelas criaturas, né? A criatura de pedra, ela agarra o Tarn, né? O Haak, ele dispara contra ela, né, zombando, né, do Nan, que fugiu, falando que ele é um covarde, né, mas o Plor, ele ainda defende o Nan, falando que ele provou em batalha que ele era um grande guerreiro, se infiltrando entre os inimigos, né, espionando eles, mas o Haak desprezava esse papel de espião. O negócio dele era poder de ataque. E ele consegue libertar o Tarn, e aí o Plor e o Haak, eles juntos atacam a criatura de pedra e a despedaçam, né? Mas ainda fica lá a criatura de fogo e de água, né? O Haak, ele dispara contra a criatura de fogo, né? Como ele tem poder, né, de manipular micro-ondas, ele faz a criatura ferver,
né? Então uma criatura de água passa, né, a ser uma criatura de água fervendo. Aí a Vola, ela cria uma rede que laça a criatura de fogo e uma outra que laça a criatura de água. E ela faz as duas se chocarem, né? Água com fogo, né? E aí as criaturas elas se desfazem, né? Elas acabam destruindo uma a outra. Derrotados os elementais, o Esquadrão de Cavaleiros do Espaço penetra numa caverna em busca do Ron. Aí eles vão vendo que pelo caminho tem uma série de restos ali de espectros, né, de cinzas, mostrando que eles foram despachados para o limbo. E finalmente eles encontram o Ron. O Ron está ali diante de vários vestígios de espectros ali, despachados, mas ele continua disparando seu neutralizador sem parar, como se ainda houvesse alguém ali, né? O que está acontecendo com ele, né? O Haak diz que o Ron deve ter ficado louco. É óbvio que ele ficou louco, mas aí o Nan, que estava ali escondido, ele aparece e fala que não é bem assim. Mas quando o Ron percebe que, né, há alguma presença ali, ele se volta o seu neutralizador. Mas parece que o Ron não está enxergando o Esquadrão de Cavaleiros Espaciais. Pelo menos não como eles realmente são, né? Magia, o que aconteceu? Os espectros, eles criaram uma magia para que o Ron enxergasse espectros em todo lugar. Então não importa para onde ele olhe, ele sempre vai enxergar espectros. E essa era a armadilha. Eles queriam deixar o Ron preso eternamente no planeta, porque ele nunca ia parar de ver espectros ali, ia ficar ali lutando eternamente. E aí ele dispara o seu neutralizador contra os seus companheiros, pensando que eles são espectros, mas o Plor, ele detém o raio do neutralizador. Só que o neutralizador, ele é muito forte, né? E o Plor não consegue ficar muito tempo, ele acaba desmaiando, esgotado de tentar deter o neutralizador. A Vola, então, ela laça a mão do Ron para tentar desviar o raio, enquanto o Seeker se transforma para tentar atacar o Ron, né? Então ele voa, né, em direção ao Ron e com uma das suas asas ele atinge, né, o Cavaleiro Espacial. O Ron pensa que são os espectros mudando de forma, ele não está percebendo que são seus companheiros, né? Embora ele seja ferido ali no braço, ele continua de pé. A Skera usa os seus poderes sensitivos para tentar descobrir o que o Ron está enxergando. E aí ela vê que ele está vendo, no lugar deles, espectros, né? E da forma mais horrível possível. E ela descobre então a armadilha na qual o Ron foi preso. Enquanto isso, né, o Tarm está ali tentando enfrentar o Ron, né, mas sem realmente feri-lo de verdade, né. O Haak, entretanto, que ele na verdade não gosta do Ron, tem inveja dele, ele parte para o ataque direto, né, e usa o seu raio de micro-ondas contra o Ron, dispara a queima-roupa, né, e vai atacando sem misericórdia, né, e ainda perguntando por que ele é chamado de maior dos Cavaleiros Espaciais, se os seus poderes são quase iguais, né. Mas o Udan, ele intervém, ele é invisível, ele empurra o Haak para o lado e ele se dirige para a frente do Ron, que vai se erguendo, tentando ali se recompor. O Nan, ele deixa de ser invisível, fica de frente ali pro Ron. O Ron enxerga ele inicialmente como um espectro, né? Mas o Nan vai falando, conversando, tentando chegar na mente do Ron. E aí, com as suas palavras ali, ele consegue libertar o Ron daquela armadilha mística. E o Ron consegue enxergar novamente o Nan como ele realmente é. Aí o Ron cumprimenta o Nan, agradece por ter restaurado seus sentidos, né? E o Tarm, né, fala pro Haak, né, que o Nan se provou mais valoroso, né, do que ele pensava. Aí, então, eles estão reunidos novamente, agora como companheiros, né? E aí o Ron fala que os espectros, né, eles escaparam, fugiram daquele mundo, se dispersaram.
aproveitaram, né, a armadilha na qual eles colocaram ele ali e deixaram o planeta vazio. Mas eles têm que ir atrás dos espectros, né, em outros mundos. O Haak, né, que é o cara que, na verdade, ele não se importa com ninguém, ele fala que isso é problema dos outros mundos, né. Mas aí a história ela termina com o Ron chamando os seus companheiros para essa batalha, né, falando que é dever deles salvar os outros planetas, para que eles não tenham um destino igual ao que teve a frota científica de Galador, totalmente dizimada, né, e que quase foi o destino de todo o seu planeta, né. E ele fala, né, para que servem os cavaleiros espaciais, né? Esse quadro final, inclusive, né, um quadro épico, né, no qual ele ergue, né, o seu braço assim, né, em um chamado de batalha. Esses cavaleiros espaciais, que aparecem aqui nessa história, eles vão ser muito importantes, porque eles vão retornar na última fase da história do Ron. E você vai ficar sabendo o que aconteceu com eles se você continuar acompanhando. Então essa foi, né, a grande aventura do Ron no mundo dos espectros e a estreia do Esquadrão dos Cavaleiros Espaciais.